irei apresentar a dissertação intitulada Abordagem para Monitoramento Tecnológico e Investigação de Potencial de Mercado em um Centro de Tecnologia em Nanomateriais. Nessa apresentação, farei uma breve introdução, apresentarei alguns destaques do referencial teórico, em particular em relação à patentometria e o roadmapping. Também destacarei pontos da metodologia em relação aos estudos de patentes e de documentos de mercado e a construção do mapa. Em seguida, falarei sobre os resultados e sua discussão, passando aí pelos estudos de patentes e de documentos de mercado, pelo mapa construído, o desenho do processo e considerações sobre essa abordagem, finalizando com as conclusões. Então, introduzindo o trabalho, o Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno da Universidade Federal de Minas Gerais, CTNano-UFMG, ao qual eu irei me referir como CTNano ou Centro, é um braço de extensão tecnológica e pesquisa aplicada que reúne professores com grande expertise em pesquisa e desenvolvimento de nanomateriais e nanocompósitos. O centro, ele tem como objetivo fazer uma ponte entre a academia e a sociedade por meio da contínua transferência de tecnologia, e ele concentra os seus esforços na execução de projetos financiados por parceiros. Porém, eventualmente há espaço para o desenvolvimento de ideias internas, surgidas dentro da equipe. Esse foi o caso da ideia dos filamentos nanoestruturados. Então, vamos entender um pouco do que se trata isso. Primeiro, é importante entender o que é Fused Deposition Modeling, ou FDM. Essa é uma das técnicas que existem dentro do escopo da impressão 3D ou manufatura aditiva. No caso específico da FDM, são utilizados polímeros termoplásticos admitidos no formato de filamento. As propriedades dos objetos que são impressos com esses polímeros, elas dependem das propriedades dos polímeros. E em alguns contextos, como a fabricação de peças funcionais ou mesmo produtos finais, podem ser necessárias propriedades ou requisitos de desempenho superiores aos dos polímeros puros. E uma estratégia para lidar com isso e oferecer materiais de melhor desempenho é a aditivação desses polímeros com nanomateriais. Então, o que a gente chama de filamentos nanoestruturados são esses polímeros aditivados com nanomateriais que podem ser usados em impressora do tipo FDM. Essa ideia, no CTNano, começou como um projeto interno, sem financiamento, e após alguns experimentos exploratórios bem-sucedidos, foi firmada uma parceria com contrapartidas econômicas que resultou em um depósito de patente. Porém, até o momento, esse projeto, essa ideia, somente gerou custos para o centro, levantando a questão de como capturar valor com essa tecnologia. E aí, com o objetivo de apoiar a tomada de decisão nesse caso, foram buscados na literatura métodos de prospecção tecnológica e de estudos de futuro para a tecnologia. No âmbito da prospecção tecnológica, se destacou a patentometria e no de estudos de futuro para a tecnologia, o roadmap. Então, inspirada na patentometria e roadmap, foi proposta a abordagem que será descrita a seguir. Passando para o referencial teórico, é importante primeiro compreender esse conceito de estudos de futuro para a tecnologia, ou EFT. Em trabalho de 2004, Porter define EFT como um processo sistemático de estabelecer julgamentos sobre tecnologias, caminhos de desenvolvimento e impactos futuros. Também define Foresight tecnológico como um processo sistemático para identificar desenvolvimentos tecnológicos e guiar a ação para um futuro mais desejável, um desenvolvimento desejável, e Forecasting tecnológico como um processo sistemático de descrever a emergência de uma tecnologia em um momento futuro. Então, o Forecasting seria mais expositivo e o Foresight mais diretivo. 6 anos depois, também o Porter propõe uma tipologia para métodos de Foresight e um agrupamento em famílias, e outros 6 anos depois, Chiarli e coautores trazem outra proposta de categorização de métodos de Foresight. Eu destaco nesse trabalho os grupos que foram propostos nessa categorização, chamados monitoramento inteligência e roadmaps. Dentro de monitoramento e inteligência está a patentometria e dentro de roadmaps, o roadmap. Esses grupos, de acordo
com a descrição do artigo, eles apresentam algumas semelhanças e algumas complementariedades. Então, em termos das semelhanças, os dois são adequados para lidar com contextos de incerteza e desconhecimento das probabilidades de resultados futuros, e são adequados para usar no contexto dentro de uma organização, apoiando a tomada de decisão. E são complementares na medida em que o primeiro, o grupo de monitoramento, tem um viés mais de curto prazo e o grupo de roadmaps um viés mais de médio e longo prazo. Desse modo, a combinação desses dois grupos pode capturar sinergias e potencializar os resultados de um EFT. Então, falando mais detalhadamente sobre esses dois métodos que estão dentro desses grupos e cuja combinação pode capturar sinergias, vamos olhar um pouco mais atentamente para a patentometria. Patentometria é um método estruturado para obter informações a partir de documentos do tipo patente de invenção. O manual do INPI define patente de invenção como um mecanismo de propriedade intelectual que oferece ao titular o direito de excluir terceiros o direito de excluir terceiros de explorar economicamente o objeto de proteção. Para que uma patente possa ser depositada, ela precisa atender a 3 requisitos, que são o de novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial. No Brasil, as patentes são válidas por 20 anos. As patentes, de modo geral, apresentam essa propriedade de territorialidade, ou seja, são válidas no território em que são depositadas, e algumas partes típicas são as reivindicações do objeto de proteção, o relatório descritivo com figuras, título e resumo. Bom, então, entendendo que é patente de invenção, voltamos à patentometria. De acordo com o Ribeiro, a patentometria apresenta 5 etapas básicas, que seriam definir a base de dados que será utilizada, definir o escopo da busca de acordo com o objetivo do trabalho, extrair os dados da base escolhida, fazer uma análise preliminar para excluir documentos não atinentes ao objetivo do trabalho e preparar as planilhas de dados para as análises futuras. Trago aqui também 2 trabalhos que contribuem para a instrumentalização desse método. O trabalho de Kramova e coautores, ele faz uma análise comparativa, elencando potencialidades e limitações a 3 aspectos interessantes, que seriam os tipos de estudos que podem ser realizados, as bases de dados que podem ser usadas e os indicadores que podem ser calculados. Já o Abbas e coautores exploram um pouco dos métodos de pós-processamento, ou seja, o que fazer com os dados que foram coletados, né, e preparados. Então, algumas possibilidades são análise de tendências e direção da inovação, análise de competidores e de infração de propriedade intelectual. Então, para o roadmapping, eu trago aqui uma definição mais estruturada para a gente compreender bem o conceito. Então, o roadmapping é um método de apoio à gestão da inovação, baseado na construção de um objeto gráfico sintético, que seria o mapa, com camadas e ordenamento temporal. Ele é motivado por responder perguntas como onde se está, onde se pode ou se deseja chegar e como se chegará lá. Então, brevemente, temos aqui um diagrama esquemático de uma das referências que eu vou citar, que demonstra camadas típicas de um roadmapping, em particular de um roadmapping tecnológico, como eu vou mencionar, que seriam tecnologia, produto e mercado, um ordenamento temporal, então temos aí uma linha do tempo, e os elementos entre essas camadas se interconectando, formando rotas. Voltando para o slide anterior, o roadmapping é um método que surgiu em grandes empresas, como a Motorola, no final dos anos 90, e que depois foi estudado de forma sistemática, primeiro por pesquisadores da Universidade de Cambridge, que iniciaram uma tradição acadêmica no assunto. Dentre esses pesquisadores, nós temos o Faal, que está citado aí em 3 trabalhos, e coautores. Então, esses 3 primeiros trabalhos do Faal, eles propõem uma divisão em 2 tipos principais de roadmapping, né, que seria o roadmapping tecnológico, ou T-Plan, e o roadmapping estratégico, ou S-Plan.
No segundo trabalho, esse 2004A, o FAO discute aspectos referentes à flexibilidade e possibilidades de customização do roadmap em diferentes contextos, e no segundo trabalho, de 2004B, ele aprofunda no subtipo Technology Roadmap. Trouxe também 3 trabalhos de pesquisadores brasileiros, mais recentes, 2020, bem recentes, que, embora discutam questões que estão na fronteira do conhecimento, também são úteis para compreendermos melhor as diferenças entre T-Plan e S-Plan, ou roadmapping tecnológico e roadmapping estratégico. O primeiro trabalho do Freitas e coautores, ele propõe uma diferenciação entre esses dois tipos por unidades de análise. A motivação é que, em organizações intensivas em tecnologia, a tecnologia ela exerce um papel muito estratégico. Então, diferenciar pelo propósito pode não deixar muito claro de qual tipo de roadmapping estamos falando. Nesse caso, olhar para as unidades de análise ajuda. Se estamos falando de uma família de produto ou tecnologia, trata-se de um technology roadmapping. Se estamos falando de vários produtos e tecnologias de uma organização, trata-se de um roadmapping estratégico. Souza e coautores, eles especificam as 3 macrofases do roadmapping T-Plan, ou roadmapping tecnológico, que seriam uma etapa de planejamento, em que se define o escopo do estudo, o processo que será adotado e a arquitetura do mapa, uma etapa de execução dos workshops colaborativos para a construção de cada camada, que é uma prática bem consolidada do roadmapping, e uma terceira etapa de recapitulação para a definição dos planos de ação que serão derivados do mapa. O trabalho de Oliveira e coautores, ele nos ajuda a entender os 2 estágios do roadmapping S-Plan ou estratégico, que seriam uma primeira etapa de exploração do ambiente estratégico em que a organização está inserida e das oportunidades nesse ambiente, e um segundo estágio de exploração dessas oportunidades com a definição de planos de ação. Então, por que combinar patentometria e roadmapping? Claramente, esses métodos eles são muito úteis sozinhos e podem ser úteis aplicados de forma isolada em vários contextos. No contexto do CTNAN, especificamente, o tipo de recurso que nós temos hoje para realizar estudos na natureza da qual estamos tratando aqui, não é compatível com a proposta clássica de um roadmapping, que envolve workshops colaborativos e envolvimento de especialistas. E a patentometria, embora ela seja muito útil para levantar informações tecnológicas, pode não contemplar aspectos mercadológicos que podem ser interessantes para apoiar a tomada de decisão que o CTNAN precisa fazer em relação à tecnologia, às suas tecnologias, em particular em relação à tecnologia de filamentos nanoestruturados. Por isso, a ideia de combinar os 2 métodos. Um trabalho de Jeong e Won realiza uma combinação semelhante ao utilizar informações de roadmaps e de patentes para analisar tendências futuras para tecnologias. Então, nesse trabalho foram realizados estudos de patentes e de documentos de mercado. Esses documentos são relatórios setoriais, em sua maioria, ou roadmaps, e a partir desses estudos foi construído um mapa compilando informações das patentes dos documentos de mercado e propondo caminhos de atuação para o CTNAN. Esse mapa ele converge para uma arquitetura tradicional de um roadmap na medida em que ele possui as camadas e o ordenamento temporal, mas diverge na medida em que essas camadas se diferenciam daquelas camadas clássicas de tecnologia, produto e mercado. Aqui nós temos uma camada que emula de tecnologia de mercado, mas a camada intermediária tem essa proposição de rotas de ação para o CTNAN, como nós iremos ver à frente. Bom, então, no estudo de patentes, foi utilizada a plataforma SpaceNet para a coleta dos dados, a equação de busca essa que aparece na tela. A partir dela, e de uma leitura posterior do título e do resumo, foram selecionados 154 documentos considerados válidos no sentido de que o seu objeto de proteção estava relacionado ao que de fato se objetivava investigar, que é desenvolvimentos de materiais avançados para tecnologia FDM ou aplicações com materiais avançados que podem ser utilizados como insumo em impressoras FDM.
A partir dos dados desses documentos, foram feitos 4 levantamentos do estágio do ciclo de vida, desenvolvimento tecnológico, temas recorrentes que aparecem nesses documentos, aspectos relevantes sob a perspectiva do desenvolvimento com nanomateriais e tecnologias concorrentes. O estudo de documentos de mercado foi feito usando o buscador da Google, o site IDTechX e a base de dados Scopus. Alguns termos de busca estão ilustrados na tela, e ao todo foram analisados 19 documentos, sendo 18 textos e um trecho de vídeo. Desses documentos, 9 foram selecionados como prioritários e deles foram extraídas as informações que compuseram a camada de documentos de mercado do mapa. Bom, então, recapitulando e avançando, a construção do mapa se deu da seguinte forma: os estudos de patentes originaram a camada Informações das Patentes, o estudo de documentos de mercado, a camada Documentos de Mercado, e a partir da combinação e observação comparada dessas camadas, identificando oportunidades, foi construída a camada Possíveis Rotas de Ação para o CETENAM. Esse mapa ele foi levado para validação com 2 lideranças do CETENAM, e os feedbacks dessas lideranças foram utilizados para a construção de uma versão aprimorada que será apresentada a seguir. Passando, então, para os resultados e discussão, em relação ao estudo de patentes, eu apresento aqui a camada completa construída. Podemos ver, aqui eu vou usar o ponteiro, que eu acredito que vai ajudar bastante. Bom, então, em relação ao estágio do ciclo de vida, os dados compilados dos documentos de patentes indicam que esse desenvolvimento tecnológico de materiais avançados para a manufatura FDM está em crescimento. Aqui temos o gráfico que demonstra, né, o número de depósitos acumulados a cada ano, considerando o ano da prioridade mais antiga das patentes. Alguns documentos de patentes, eles trazem informações daquele mesmo documento, mas depositado em diferentes territórios. Então, para cada um deles, foi sempre considerada a data de prioridade mais antiga. Aqui nos anos de 2020 e 2021, pode haver depósitos que ainda não estão disponíveis em função do período de sigilo de 18 meses, que é oferecido quando uma patente é depositada. Então, é importante analisar esses dados com essa ponderação em mente, os dados mais recentes. Retornando, ao mapa, a camada de patentes do mapa, em relação aos temas recorrentes, verificou-se, né, que as aplicações na área médica apareceram em 25 dos 154 documentos, que a aditivação com partículas cerâmicas ou metálicas apareceu em 22 documentos e que a aditivação com nanomateriais apareceu em 15 documentos. Então, entrando um pouco mais em detalhes sobre as patentes que utilizam nanomateriais, nós temos aqui 13 organizações depositantes, sendo 11 chinesas, uma japonesa e uma espanhola. No mapa, nós podemos ver que as organizações chinesas, que são a grande maioria, elas são também, em sua maioria, universidades e estão localizadas principalmente em 3 polos de desenvolvimento tecnológico na China, que seriam Pequim, Xangai e Foshan. Ainda dentro das patentes de nanomateriais, elas contemplam desenvolvimento tecnológico com data de prioridade mais antiga entre 2015 e 2019. 4 patentes referem-se a aplicações na área médica, em estentes ou implantes. 4 mencionam o uso de PLA, 3 o uso de poliuretano. 4 patentes mencionam o uso de grafeno. Também são mencionados outros nanoaditivos, como nanotubos de carbono, nanohidroxiapatita e nanopartículas de ferro e de prata. E a principal justificativa para a incorporação de nanomateriais é a melhoria de algum aspecto do desempenho mecânico associado à impressão facilitada. Bom, falando então das tecnologias concorrentes, materiais avançados para técnicas que também de impressão 3D que também utilizam polímeros, mas não necessariamente polímeros termoplásticos no formato de filamento, como é a FDM, e aqui eu menciono 2 que eu também vou tratar mais à frente, que seriam SLA e SLS, apareceram em 20 documentos, e a impressão com matrizes metálicas ou cerâmicas foi citada em 22 documentos.
Nesse caso, foram considerados, além daqueles 154, outros documentos levantados na busca preliminar que não necessariamente tiveram aquele objeto de proteção relacionado ao FDM, mas cujo objeto de proteção estava relacionado a desenvolvimento de materiais avançados para impressão FDM com alguma outra tecnologia. Passando, então, para o estudo de documentos de mercado, nessa tabela nós podemos ver os 9 documentos que foram elencados como prioritários e dos quais foram extraídas as informações para a composição da camada de documentos de mercado do mapa. Então, vamos explorar esses elementos. Em termos de horizonte temporal, nós temos 3 marcos principais, que seriam 2021, 2027 e 2030. Começando no ano de 2021, né, o nosso cenário base, o mercado global de manufatura FDM, ele é estimado em 832 milhões de dólares. Ele deve crescer a uma taxa anual composta de 15,3%, atingindo um pouco menos de 2 bilhões de dólares em 2027. Uma informação importante sobre o cenário base também é que já estão sendo desenvolvidos novos materiais e a adoção da manufatura FDM tem sido feita em diversos setores. E um ponto importante que foi mencionado em um dos documentos é essa concorrência com o desenvolvimento mais recente de materiais resistentes para a tecnologia SLA, que é a estereolitografia. Nesse sentido, foi feito um levantamento complementar de patentes também no SpaceNet, usando termos de busca relacionados a materiais para a técnica FDM, materiais para a técnica SLS, que é sinterização seletiva a laser, ou Selective Laser Sintering em inglês, e materiais para a tecnologia SLA, que em inglês é Stereolithography. Esse levantamento ele demonstrou que, de fato, os depósitos relacionados a materiais para SLS e SLA são mais numerosos do que para FDM, superando os depósitos relacionados a FDM em 104% e 87%, respectivamente. Bom, ainda no tempo presente, foram identificadas 2 empresas que já estão no mercado ou realizando desenvolvimentos relacionados a materiais para manufatura FDM. Então, a Ultimaker Material Alliance é uma rede de fornecedores de materiais avançados para impressão FDM, que conta com mais de 80 fornecedores e 100 materiais no mercado. E a Braskem, que é uma grande fabricante de polímeros, tem desenvolvido filamentos de polipropileno, que é o PP, com fibras ou cargas. Também tem destaque no tempo presente investimentos de governos de países da América do Norte, Europa e Ásia. Bom, passando então para o marco temporal de 2027, os documentos indicam que nesse ano a impressão FDM ela deverá representar uma fatia do mercado de impressão 3D, o market share, menor do que atualmente, mas ainda deve permanecer relevante, com o seu uso em contextos produtivos tão significativo quanto em prototipagem. De modo geral, os materiais para manufatura aditiva vão continuar se sobressaindo como um direcionador de mercado e um atributo de produto, porque são eles que habilitam novas aplicações. E em 2030, a gente verifica que o mercado global de impressão 3D deve atingir 45 bilhões de dólares. Ainda que haja uma diferença aqui de 3 anos, de fato, o mercado de manufatura FDM é muito menor do que o mercado de impressão 3D de modo geral, indicando oportunidades fora aí do FDM. O FDM, ou de forma mais geral, impressão com termoplásticos, TPE, deve continuar dominante entre os consumidores finais, e acredita-se que, nesse cenário de quase 10 anos, a manufatura aditiva deve ser uma grande aliada da sustentabilidade. Na composição de fábricas inteligentes, integrada com a internet das coisas, inteligência artificial, e também que outras tecnologias de impressão 3D de alto desempenho com diferentes matrizes devem se sobressair. Um dado interessante é que 10% ou mais de todas as partes produzidas no mundo deverão ser impressas. Bom, passando então para o mapa como um todo, nós temos aqui as camadas de patentes e de documentos de mercado que já exploramos. Aqui eu mantive as informações de patentes apenas no horizonte temporal de 2021, ocupando apenas esse espaço, porque todas as informações de patentes referem-se ao cenário base. Por isso que eu ocultei as demais informações nesse momento. E passando, então, para as possíveis rotas de atuação do CT Nano,
Eu identifiquei como uma oportunidade interessante nesse contexto em que o desenvolvimento tecnológico está em crescimento e que já há empresas desenvolvendo materiais avançados para impressão FDM, uma oportunidade de licenciamento do depósito de patente que foi feito em relação a filamentos nanoestruturados no CT Nano para essas empresas, visando a abertura do canal de comunicação com tomadores de decisão. Qual que é a ideia aqui? É usar esse depósito de patentes que o CETENANO já tem como uma porta de entrada, um passaporte para a entrada e para ganhar atração na iniciativa de conversar com outros agentes desse mercado. A ideia é que, no segundo momento, sejam buscadas oportunidades junto aos clientes finais interessados nas aplicações. São esses clientes que vão nos ajudar a definir de forma mais assertiva em quais matrizes vale a pena investir os novos estudos, com quais nanomateriais. É muito importante que a gente considere a possibilidade de desenvolvimento de materiais em outras tecnologias, inclusive com outras matrizes, por exemplo, metálicas ou cerâmicas, para que a gente possa endereçar e aproveitar de uma forma interessante essas tendências que verificamos para o cenário de 2030. Então, detalhando um pouco mais quem poderiam ser essas empresas a serem contatadas, tanto no primeiro foco de atuação quanto no segundo, eu acredito que, de fato, o foco do licenciamento deve ser primeiramente com essas duas organizações que já estão desenvolvendo ou vendendo materiais avançados para impressão FDM. E, no segundo momento, né, buscando clientes finais interessados nas aplicações, eu acredito que o foco deva ser nesses setores e empresas que têm uma adoção proeminente da manufatura aditiva a nível industrial. Seriam eles o automotivo, aeroespacial, de componentes eletrônicos, energia e saúde. E aqui eu citei algumas empresas, como a Volkswagen, a Embraer e a Jabil, que apareceram com destaque nos estudos. Bom, então aqui recapitulando o desenho do processo, né, dessa abordagem que foi proposta, ela, em uma primeira etapa, é constituída de um levantamento de informações em que são buscados documentos de mercado e patentes. Depois é feita uma seleção com a análise desses documentos. Numa terceira etapa de concatenação, são construídas primeiro as camadas de mercado e de patentes do mapa, e a partir delas a camada de rotas de ação. E, por fim, esse mapa construído é levado à validação com lideranças da organização. Essa discussão pode levar à necessidade de retornar, conforme necessário, a qualquer uma das outras etapas do processo. Bom, então, passando para algumas considerações sobre essa abordagem, em relação à replicação em outros contextos, é muito importante levar em consideração o peso do recorte que é adotado, que influencia muito, e é necessário certo conhecimento prévio para operar a abordagem e diferentes bagagens para validar, de modo a conseguir ponderar aspectos que tenham sido super ou subestimados. Sobre a influência na cultura e comportamento do CT Nano, eu entendo que existe uma sinergia, uma sintonia com outras iniciativas de pesquisa em andamento, já que no centro hoje a gente tem uma preocupação muito grande em direcionar os nossos esforços para desenvolvimento de produto, e acredito que a abordagem possa ajudar nisso. Existe também um potencial de transbordamento e difusão interna, mas para isso eu acredito que é preciso selecionar adequadamente em quais oportunidades vale a pena gastar tempo utilizando essa abordagem e um treinamento e acompanhamento próximo também é necessário para que haja sucesso. Pensando em melhorias futuras e diálogo com outros métodos, para que essa prática se torne uma prática colaborativa no futuro, eu acredito que é muito importante engajar aliados internos, e esse trabalho de convencimento e engajamento vai ser muito facilitado se a gente conseguir um caso de sucesso com a aplicação dessa abordagem, por exemplo, com os filamentos nanoestruturados. Finalmente, em termos das conclusões, conseguimos alcançar o objetivo de propor uma abordagem para monitoramento tecnológico e investigação de potencial de mercado, que inclusive é aplicável em diferentes contextos e até mesmo em outras organizações. E no teste piloto, o foco primeiro defendido é o do licenciamento da patente depositada. Em termos das limitações, é importante considerar o peso do recorte, o fato de ser um processo ainda pouco automatizado e a acessibilidade dos documentos. Aqui utilizamos documentos de livre acesso, mas pode haver informações valiosas em documentos pagos também. Fizemos uma contribuição para a prática, mas também teórica, com a elaboração do passo a passo, né, do desenho do processo, e em termos de oportunidades futuras,
para trabalhos futuros, eu entendo que a categorização dos elementos constituintes de cada camada pode ser interessante para dar robustez ao método e melhorar ainda mais a informação do processo de tomada de decisão. Deixei as minhas referências, caso alguém não venha a ter acesso ao trabalho escrito, mas esteja assistindo a apresentação, e deixo o meu muito obrigada ao programa de mestrado, ao CETENANO e ao Núcleo de Tecnologia da Qualidade e Inovação que me acolheram na realização dessa pesquisa. Obrigada.